Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo, te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui estudando a Sua palavra, crescendo em conhecimento, Pai. Pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, para que a gente possa ouvir, entender e absorver tudo que nós vamos discutir aqui hoje e Amém. ouvir. Ajuda-nos, Pai, a discernir a Tua palavra. Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós, ajuda-nos a entender cada coisa que a gente vai ouvir aqui, Pai, para que a gente possa, de fato, ser transformados, Pai, que a gente mude a nossa prática, as nossas atitudes a partir daquilo que a gente ouve, que a gente aprende. Abençoa a vida do Mar, da Adri, para que eles possam cada vez mais serem usados por Ti, Pai, para nos trazer esse conhecimento. Obrigada, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém e amém. Bom, igreja, ontem a gente já teve, né, um spoiler do que a gente vai entrar hoje, né, que é bem essa parte aí que a gente ia entrar hoje de Mateus 26, né, do 55 e diante, que é onde chega essa parte de Pedro, né? A gente terminou a aula passada, né, vendo que por que nem Jesus, né, que poderia pedir miríades, né, de anjos aí, 72 mil anjos para salvá-lo, não usou, né, o que era de direito, ele poderia. E então, assim, da mesma maneira, né, que se a gente pedir para Deus nos proteger de todos os problemas que a gente possa vir a ter, né, como que as escrituras vão se cumprir na gente, né? Como que vai se cumprir o ministério? Que tipo de empatia a gente vai ter com os problemas dos outros? E tirasse a gente de tudo. Pensa bem, né? Então, por isso que Deus não permite, né, que a gente experimente tipos de sofrimentos, de problemas, né? Se a gente for protegido de qualquer coisa, né, qualquer provação pela oração, a gente não teria um ministério para os outros, né? Então, Jesus não chamou, né, os anjos para proteger, porque ele queria que as escrituras se cumprissem, né? E muitas vezes a gente pedindo coisas está impedindo do que o nosso propósito se cumpra, o nosso ministério, né? E aí a gente parou para entrar hoje no Mateus 26, a partir do 55. Se alguém puder ler o 55 e o 56, só para a gente ver aquela parte aí que o pessoal chegou com as Posso espadas. ler? Então vamos lá. Então disse Jesus à multidão: Saíste como para um salteador, com espadas, varapaus para me prender? Todos os dias junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes? Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Então, aqui a gente vê, né, ele até remete a gente para a profecia, tem tanto Jeremias e Zacarias que falam disso, né? Mas a gente vê aqui, ó, então todos os discípulos o deixaram, né? Então, quando a vida deles entrou em risco, eles abandonaram, né? E assim, igreja, nós também abandonaremos Cristo quando enfrentar esse tipo de problema, a menos que a gente esteja cheio do Espírito Santo, ok? Por isso que a gente não deve fazer a comparação, né, da antiga e nova, por isso que Jesus foi tão claro nisso, né, estabelecendo outra. Porque, assim, sem o Espírito Santo, que constrói o amor por Jesus no nosso coração, a gente também abandonaria. Vamos abrir Romanos 5:5 só para ver, né, que tipo de amor que Deus coloca ali, porque não é os amores aí que a gente está habituado, né, carnais.
Romanos 5:5. Quem pode ler? Eu posso, pastor. Amém. E a esperança não traz confusão. Portanto, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, se a gente não tiver igreja, por isso que a importância, né, da nova aliança, da gente clamar para estar cheio do Espírito Santo o tempo todo. Não é igual encher o tanque do carro uma vez na vida. Não é isso. Ah, eu recebi o Espírito. Não, é estar cheio, né? É se encher cada vez mais, né? A todo dia clamar por isso, porque é o Espírito Santo que derrama no nosso coração esse amor. Senão, a hora que qualquer coisinha estou em risco, tchau, vazamos, né? E aqueles que são autoconfiantes, né? E tipo o Pedrão lá, mesmo que todos os homens te deixem, eu não te deixarei. É o primeiro, né? A dar linha na pipa. Então, geralmente são os primeiros a partir, né? Por isso que a Bíblia nos alerta lá em 1 Coríntios, aquele, pois que pensa estar de pé, veja para que não caia, né? Então, a gente precisa. É bom para nós termos pensamentos humildes, né, sobre nós mesmos, reconhecer que nessa situação nós também poderíamos negar o Senhor, tá? E aí a gente entra no verso 57 e 58. Quem pode ler? Nós estamos em Mateus 26, né, meu povo? Só para Posso ler, terminando. pastor? Então Posso vamos. ler. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Então, assim, outros evangelhos dizem que João, né, falou com o porteiro para liberar a entrada do Pedro, né? Caso contrário, Pedro não ia conseguir entrar, porque João tinha um parentesco com o sumo sacerdote, por isso ele pôde falar, né? E o porteiro deixou Pedro entrar. Então, assim, se a gente considerar o resultado, né, de Pedro ter entrado, a gente foi ministrado aí domingo por essa passagem, né? Porque ele entrou, ele foi questionado 3 vezes, né? E aí a gente e as 3 vezes ele negou Jesus, né? Então começou com João, né? Falando com o porteiro, e acho que Pedro deve ter pensado assim: pô, se João não tivesse falado, eu não tinha entrado, eu não tinha sido tentado desse jeito. Mas enfim, Deus permite que a gente seja tentado. Ele pode querer mostrar no nosso coração a nossa fraqueza. Tipo assim, se a gente for orgulhoso ou se a gente vai querer nos ajudar, né? Ele querer nos ajudar a ser fortes, se a gente for humilde. Ou a gente vai, né? Barrar, né? Porque a palavra de Deus fala assim, que Deus dá graça aos humildes, mas faz o quê com o orgulhoso? Resiste, né? O soberbo. Então, assim, se a gente for orgulhoso na prova, né? Deus vai permitir que a gente caia para nos quebrar e nos mostrar que a gente é tão fraco que sozinho a gente não vai vencer. Agora, se a gente for humilde, ele vai nos dar graça naquela tentação para a gente vencer e nos tornar mais forte. Esse é o paradigma, né? Então, se a gente é humilde, Deus dá graça naquela tentação. A tentação, ela é destinada ou a nos quebrar ou a nos fortalecer, né? Então, enquanto Pedro estava aguardando, né, o resultado, no 59, ele fala assim, ó, e os principais sacerdotes
e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso, ó o B.O., contra Jesus, a fim de condenarem à morte, né? Então, o que eles estavam querendo na igreja? Manter uma aparência de justiça. Eles tentaram conseguir testemunhas falsas, né, para contar mentiras sobre Jesus. Que eles queriam manter aquela aparência, né, a religiosidade, eu estou fazendo, né? E como eles não conseguiram encontrar nenhum falso testemunho contra Jesus, né, eles foram atrás de falsas testemunhas, né, para virem com mentiras a respeito de Jesus, né? E aí entra no verso 60 e 61. Quem pode ler? Mateus 26, 60 e 61. Eu leio agora. Amém. Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente se apresentaram duas que declararam: Este homem disse: Sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: Você não vai responder à acusação que estes fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. Então, vamos parar aqui no 61, né? Porque assim, olha o que eles falaram, né? Você viu, ó, eles apresentaram muitas falsas testemunhas no 60, né? E no final, duas afirmando. Ó, ele disse: Eu posso destruir o santuário de Deus e reconstruir em 3 dias. Né? Eles falaram que Jesus disse isso. Mas o que Jesus disse está lá em João 2,19. Não foi isso. É destruam esse santuário e em 3 dias eu levantarei. É diferente. Né? Mas de acordo com essas falsas testemunhas, ele disse assim: ó, eu sou capaz de destruir o templo de Deus. No entanto, não foi isso que ele disse. Jesus nunca disse: eu vou destruir o templo de Deus. Entendeu? Ele falou: destruam esse santuário. Né? Então, assim, eu estou reforçando muito isso, porque assim, uma pequena adição, né, ou omissão, se você não consegue se lembrar exatamente, né, o que ele tinha dito antes, 3 anos, um pouco antes aí, né, porque essa declaração lá de John foi no início do ministério, né, você podia dizer: olha, eu lembro dele me dizendo algo assim, né, o problema é que não foi isso que eles disseram, eles afirmaram, né, porque é muito diferente. Se vocês destruírem esse templo, eu levantarei em 3 dias. Né? Do que vou destruir esse templo e vou levantar em 3 dias. Né? Então, qualquer adição, subtração, né, remoção sutil, mesmo, ou no caso deles, né, deliberadamente eles quiseram, né, fazer isso, ou sem querer, a gente precisa tomar cuidado, né? Porque tem muito cristão que dá falso testemunho sobre outros de maneira leviana. Eu ouvi falar, me falaram, né? E vai lá, né? Boca maldosa, né? Fazendo acusação baseada em quê? No que te contaram, né? Do que você viu, acha que viu. É tipo assim: ele disse, ela disse, ela disse, ele disse, né? Então, a gente pode estar mentindo conscientemente ou pode estar realmente não tendo toda a história, né? Ou ter esquecido o que realmente aconteceu, né? Então, esse é o cuidado aqui, né? Em Mateus, a gente lê que essas pessoas lá são chamadas o quê? Falsas testemunhas. Então, se a gente adiciona, né, algo ou retira algo do que foi dito, biblicamente nós somos o quê? Falsa testemunha, né? Então, essas duas falsas testemunhas, né, se apresentaram e disseram o que parecia verdade, mas que não era a verdade. Né? E aí a família, o 62, né, que o sumo sacerdote se levantou e perguntou a Jesus: você não diz nada em resposta aos que estes, né, se depõem contra você?
E Jesus podia ter dito, olha, ouça, eu não disse que eu sou capaz de destruir o templo de Deus, apenas se vocês destruírem, né? Ele podia ter falado, mas o que aconteceu? Ele permaneceu em silêncio, né? E exemplo para nós, né? A gente vê isso novamente quando ele estava diante de Pilatos, né? Que ele não respondia a uma palavra, a gente vai ver lá em Mateus 27:14. Permaneceu em silêncio porque ele sabia que qualquer coisa que ele dissesse iam despedaçar ele, chamando ele de mentiroso, né? Então Jesus, ó, no 63, guardou o silêncio, né? Ficou em silêncio, e aí o sumo sacerdote disse: eu exijo que nos diga, tendo Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, o Filho de Deus. E aí Jesus responde para ele: é o Senhor mesmo quem está dizendo. E aí ele continua: mas eu lhes digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu, né? Então, ele já estava falando sobre a segunda vinda dele, né? E ele disse para o sacerdote que ele veria. Então, o sumo sacerdote, no 65, né, rasgou as suas vestes e disse: blasfemou, porque ainda precisamos de testemunhas. Eis que agora mesmo vocês ouviram a blasfêmia. O que vocês acham? E eles responderam: é réu de morte, né? Ou merece a morte. Então, assim, em resposta, né, ao sumo sacerdote rasgar as vestes, o que era isso, né, igreja? É uma maneira de demonstrar o desgosto total, né? Com aquela testemunha, com aquele criminoso, né? Era a maior ofensa, o maior desgosto que você poderia demonstrar àquela pessoa é você rasgar suas vestes, né, por ela. Então, quando Jesus respondeu, né, a pergunta, a gente vê que o sumo sacerdote estava provocando Jesus, né, procurando um meio da multidão se voltar contra ele, porque ele era a autoridade religiosa do povo, né? E a multidão respondeu o quê para o sumo sacerdote dele fazendo isso? Ele merece a morte, falando de Jesus, né? Ó, réu de morte, Mateus 26:66, né? Então, os sumos sacerdotes e os outros fariseus já estavam preparando, né, para pedir a morte de Jesus, né? A gente já vem vendo assim todo esse conchavo, né? E eles estavam usando o povo como massa de manobra mesmo, né? Fantoche dessa liderança cruel, né? Pura pouca coisa, né? Com a era que a gente está vivendo hoje, né? Então, e aí eles disseram, sim, queremos a morte, né? Então, assim, se a gente parar para pensar, né? Olha só, imagina aquela multidão, né? De judeus. Eu não posso crer que entre aquela multidão não tinha ninguém ali que Jesus tinha entregue uma palavra, curado, ou que tinha um parente que tinha visto o ministério de Jesus, né, naqueles 3 anos e meio, que tinha recebido alguma cura. Eu creio que tinham pessoas que presenciaram isso, né, ouviram isso, mas que no meio da euforia, né, do efeito manada, aí se esqueceram completamente do que ele havia feito. Sabe? A ingratidão humana é impressionante, assim, como rapidamente as pessoas esquecem o bem que tanto Deus, né, como outras pessoas já fizeram para ela. Jesus fala muito isso sobre gratidão, né? Ação de graças, muito, muito isso, né? Porque é impressionante como a gente é rápido ao esquecer o bem que recebeu ou o bem que foi feito, né? Por nós ou através das nossas vidas, né? E aí, quem pode ler o 67 e o 68, por favor? Eu posso. Amém. Então, alguns cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetize para nós, ó Cristo, quem foi que bateu em você? Alguém pode abrir
Isaías 53:7, que assim, embora eles estavam provocando, né, perturbando, cuspiram, né, em Jesus, no rosto dele e tal, ele não disse uma palavra, né, ele ficou quieto. E em Isaías já é profetizado isso, né? 2000 antes. Quem pode ler aí? Eu posso. Isaías 53:7. Só para a gente contextualizar, como aqui é ambiente de escola, a gente pode gastar um tempo aí, né, nas... Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. É. Então, assim, ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a boca, né? Como um cordeiro que é levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca, né? Então, 3 vezes nesse versículo diz que ele não abriu a boca, que ele permaneceu em silêncio, né? E é assim, né, igreja? A ovelhinha, né? Ela é bonita quando ela tá com a lã, né? A hora que você tosqueia ela, meu Deus, né? Fica horrorosa, né? Fica magrinha, igual aqueles cachorrinhos lá que a Sô tem, como chama lá, amor? Aqueles que parecem uma raposinha. Você toma banho e o bicho parece Lulu da um... Pomerânia. Jesus, como fica... Parece umas linguiças, os cachorrinhos lá. Fica feio, né? Então, assim, quando o povo tirou a beleza de Jesus, né, na maldade, assim, cuspindo, né, batendo, ele ficou em silêncio, né? Quando desfiguraram ele, né? Ele foi desfigurado, né? Ele ficou em silêncio, né? Quando desprezaram, provocaram, ele guardou o silêncio, né? Então, assim, requer uma graça tremenda permanecer em silêncio sob essas provações, né? E é quando mais a gente precisa ficar, né? É assim, na casa de Deus a gente canta louvor, né? A gente grita, né, com os nossos pulmões aí, com os nossos corações, levanta as nossas vozes, mas quando a gente é falsamente acusado, abusado, né, insultado, a gente deve ficar quieto. A gente precisa saber a hora de levantar a nossa voz e a hora de ficar quieto. É que, infelizmente, hoje a gente vive o contrário, né? No momento do louvor, o pessoal fica em silêncio ou sussurra, né? Canta para dentro ali. Agora, se falar alguma coisa que insultou, machucou, a voz já logo levanta, né? Tá de cabeça para baixo. Quando a gente é insultado, a gente deveria guardar o silêncio, né? Mas na casa de Deus sempre levantar a voz para louvá-lo, né? E é onde Jesus levanta a sua voz, né? Quando ele foi tosqueado como uma ovelha, a gente vê aqui, ele permaneceu em silêncio, né? E aí entra a parte de Pedro aí que a Fabi nos ministrou ontem, né? O 69 e o 70. Quem pode ler? Posso ler, pastor? Então vamos lá. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio e, aproximando-se dele uma criada, disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. 70 também? 70 também. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Então, aqui, a primeira vez, né, que ele já negou, né? Então, assim, todos com medo, né, pelas vidas, Pedro com medo pela vida dele, e aí ele se esqueceu completamente, né, da fidelidade prometida a Cristo, né, de ser fiel a Cristo. E aí, de novo, né, eu volto aqui para a gente não julgar e não se comparar com ele, né? A gente está vivendo após a vinda do Espírito Santo, né? O Espírito de Deus veio até nós, né? Então nós temos essa força que Pedro não tinha, ok? Pedro foi ter em Atos 2 ali, Pentecostes, né? Ele ainda estava sob a antiga aliança. Jesus veio na transição das alianças, né? Então, todo o verdadeiro crente nascido de novo, que tem o Espírito de Cristo dentro dele,
vai ter força. Se a gente estiver cheio do Espírito, a gente é forte para permanecer fiel ao Senhor no momento da tentação. Por isso que a gente vê a história dos mártires, né, a partir daí, né? Caso contrário, a gente iria negá-lo, né? Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja para que não caia. 1 Coríntios 10:12, né? E aí entra no 72 até o 75, para a gente ver as outras duas negações, né? Quem pode ler? Amor, 71. De 71 até 75, né? É Não isso? 72. Tá. Eu leio, pastor. Posso- Então vamos lá, Tereza. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse ao que ali estavam: Este estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os dali disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és um deles, pois a sua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou. Lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E, saindo dali, chorou amargamente. Aqui, né, igreja, a força de Pedro em si mesmo se desfez, né? Chorou amargamente, né? Então, a autoconfiança dele se desfez. O que estava acontecendo aqui? Ele estava sendo circuncidado interiormente. Deus estava levando ele a um lugar onde ele não tinha autoconfiança mais alguma, né? Um lugar da dependência somente de Deus. E Deus pode usar coisa simples, né? Para fazer, para nos lembrar das promessas que a gente quebra, né? Imaginem aí cada um, né, se já usou alguma coisa pequena na própria natureza, né, uma coisa inesperada, para lembrar de uma promessa que a gente quebrou, ou para o Senhor, ou para outra pessoa, né? Deus nos leva a esses lugares, né? O Espírito Santo usa isso. Deus fala, né? Através dos animais também, né? O canto do galo, a jumenta, né? Que falou com Balaão, né? E o versículo 73, eu queria destacar que um dos que estavam por perto, né, se aproximou de Pedro e disse que a maneira de falar dele denunciava. Como que a gente aplica isso, né, a nós mesmos, né? Assim, Senhor, eu quero ser um cristão tão dedicado ao Senhor que a minha maneira de falar me denuncie. Eu não estou falando de palavreado gospel aí, né, de varão, varoa, dessas baboseiras aí. Não, baboseira não, né? É até grosseiro eu falar assim, mas estou dizendo esse linguajar, né, religioso. Eu estou falando assim, a maneira de como a gente fala, o que a gente está falando, né, nos denunciar. Esse é cristão, né? Aqui tem um cristão. Essa é um discípulo de Jesus, pela maneira que ele se expressa, né? Então, ter esse testemunho, né, a maneira como a gente vive e fala, nos denunciar, né? Eu acredito que isso só pode acontecer verdadeiramente se a gente for circuncidado de toda a confiança em nós mesmos, né? Eu tenho falado isso em algumas aulas, né? De ser quebrado e de desistir do nosso jeito. Como a gente vê lá em Filipenses, né, o significado da circuncisão na nova aliança. Vocês lembram? Filipenses 3:3. Vamos voltar lá? Essa é a circuncisão que Pedro passou agora.
Entendeu? Quem pode ler? Eu Vai? leio. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Tá claro o verso do que é a circuncisão na nova aliança? Não ter confiança alguma na carne. Ok? Isso não é o Marcelo que está falando, é a Bíblia, né? Essa é a circuncisão da nova aliança, né? Por isso que mostrou na antiga aliança o tiraram da carne e trazendo aqui. Então, Pedro teve 3 chances, né? E o Senhor também nos dá avisos ao nosso caminhar, né? Se a gente não prestar atenção aos avisos, eventualmente a gente vai cair, né? Foi exatamente o que aconteceu com Pedro, né? Toda vez que a gente cai, né, que a gente dá uma escorregada, o que a gente deve fazer? Nos julgar e ir a Deus. Não tem outra saída. Nos julgar e ir a Deus, né? Por isso é que o julgar a nós mesmos, para o cristão, é um modo de vida. É um modo de vida, né? Não é julgar o próximo, é se julgar o tempo todo, né? Ir a Deus e dizer, Senhor, o que o Senhor está tentando me dizer aqui? Eu quero ouvir o que tá tentando me dizer aqui nessa situação, né? Se a gente falhar uma vez, né, mas ouvir a Deus, talvez a gente não caia na segunda. A gente falhou, mas ouviu, já na segunda, opa. Pedro ainda estava autoconfiante, mesmo após a primeira e a segunda negação, não é? Ele ainda estava achando, deixa comigo, né? Ele permaneceu autoconfiante em vez de reconhecer que ele estava prestes a se desviar. E Jesus tinha falado. O crédito dele é que depois que ele negou o Senhor pela terceira vez, ele lembrou das palavras que Jesus já tinha dito para ele, né? Então, quando a gente cai em pecado, é bom lembrar o que Jesus disse, né? Porque aí o que aconteceu com Pedro? Saiu e chorou amargamente, né? Ele se quebrou. E esse foi o início da recuperação de Pedro. Quando a gente aprende a chorar amargamente por nossos fracassos e pecados, a gente chegou no início da recuperação. Aí a gente pode começar o caminho de volta ao ministério que Deus tem para nós, né? Então, Pedro negou, né, o Senhor 3 vezes, e o que a gente pode aprender, né, sobre os caminhos de Jesus a partir dessa passagem, né? Que ele nos avisa antecipadamente, né, sobre os perigos que a gente vai enfrentar. A gente é que pode entrar naquela outra divindade, né? Nada a ver, é uma divindade indiana. Nada a ver, nada a ver. Não, isso não tem nada a ver. Tá falando bobagem, nada a ver, né? Você fala com as crianças, eles, não, nada a ver. Então, os perigos que a gente pode, né, evitar, e Deus permite que a gente caia muitas vezes para que a gente possa ser quebrado nesse lugar, né? Porque Ele quer que se cumpra em nós. O desejo dele é esse, né? Ele não orou para que Pedro não caísse. Olha que interessante isso. Ele orou para que depois que Pedro caísse, né, e chegasse no fundo do poço, ele não perdesse a fé. Essa foi a oração. Então, Jesus orou para que Pedro acreditasse ainda mais que o Pai o amava e que ele voltaria para ele, né? E é assim que a gente vê Jesus lidando com Pedro, né? E é assim que ele lida conosco também, né, igreja? E aí a gente entra no capítulo 27, né? E eu queria que alguém lesse até o 4, do 1 até o 4, por favor. Eu posso ler. Amém. Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo
entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então é assim, né, igreja? A gente sempre tem que ir a Jesus para obter o perdão, sempre, tá? E eu tenho a sensação que Judas provavelmente pensou que Jesus ia escapar da situação dessa. Ele viu muita coisa sobrenatural de Jesus, né? Então eu creio que ele achou que não, ele vai dar algum jeito de se safar dessa, né? E aí Judas ia receber as 30 moedas de prata, né, pelo trabalho que ele fez. Só que quando ele descobriu que Jesus não se deixou escapar, né, que ele permitiu ser capturado, ele teve remorso, a gente lê lá, né? Porque ele pensou, né, em toda a bondade de Jesus que ele tinha visto, né, que ele tinha andado ao longo desses anos, né? E aí o que aconteceu? Judas foi aos sacerdotes. Esse aqui é o primeiro caso que a gente lê, né, de um homem que pecou e vai para o sacerdote confessar. Em vez de ir ao sacerdote confessar, igreja, o pecado, né, que ele diz lá em Mateus 27,4, pequei, né? Judas tinha que ter ido para quem? Jesus. Jesus, né? Assim como o ladrão na cruz que foi a Jesus, Judas poderia ter ido a Jesus e falar: Senhor, sinto muito por eu ter te traído. Com certeza mudava a história de Judas, né? Ia ser totalmente diferente se ele não tivesse voltado apenas, né, para o sacerdote, tivesse ido para Jesus, mas ele não fez isso, né? Então o Senhor sabia, né, até que ele não faria, por isso que ele disse: ele é o filho da perdição, né? Seria melhor que não tivesse nascido. Então, o problema de Judas, igreja, não é que ele caiu, né? Nem mesmo que ele traiu Jesus. Não é esse o problema. O problema de Judas é que ele não se arrependeu. Então, é por isso que ele foi para o inferno, igreja. A gente precisa entender essas coisas, né? As pessoas não vão para o inferno porque pecam. Elas vão para o inferno porque não se arrependem dos pecados. Ok? Porque os nossos pecados não foram pagos na cruz? Ou algum ficou fora? Então, não tem necessidade de nenhum único ser humano ir para o inferno por causa de pecado, porque todos eles foram pagos. Ok? Então, o que leva para o inferno é não se arrepender dos pecados. Né? Então, aí você fala assim, pô, mas e esse terrível pecado de trair Jesus Cristo? Ia ser perdoado. Ia ser perdoado. Jesus disse que quem fala uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Quem fizer algo contra o Filho do Homem será perdoado. E Judas ouviu tudo isso. Ele andou 3 anos e meio com a palavra, com o verbo. Né? Então, era só ele ter ido lá: Senhor, eu sinto muito porque eu te traí. Eu pensei que você ia escapar. Me perdoa. Mas ele não fez isso. Ele foi a sacerdote e confessou para o sacerdote: eu traí sangue inocente, eu pequei. Então, uma pessoa que diz eu pequei, ainda vai para o inferno? Vai, temos um exemplo aqui. Entendeu? Então, assim, e a própria Bíblia diz, né, que categoriza ele, né, como seria melhor que não tivesse nascido. E Judas, né, com o seu remorso, jogou o dinheiro fora, né, e disse que não aceitaria o dinheiro, né? E os sacerdotes, né, os religiosos aí, não aceitaram o dinheiro de volta. Ele se sentiu culpado, né, jogou as moedas de prata no santuário e partiu. E aí Judas foi embora e se enforcou.
Então, o trágico, né, ele foi embora e destruiu a si mesmo, em vez de ir a Jesus e se arrepender. Essa é a maravilha do Evangelho, que todos nós podemos seguir esse caminho do arrependimento, todos nós. Se você tem um leve desejo de voltar para Deus, use e volte agora para Deus e diga: Senhor, me perdoa porque eu falhei. Mesmo que você ache que o seu pecado seja o mais terrível, você acha que é pior do que trair Jesus, né? Você sempre vai poder voltar para Ele em arrependimento. Essa é a maravilha do Evangelho, né? Mas Judas não fez isso, né? Então, assim, não é para a gente ir para homens, igreja, não vá para sacerdotes. O único pecado que a gente confessa aos homens é o que a gente comete contra eles, ok? O pecado é confessado para Deus, né? Não existe esses negócios, né, da Igreja Católica, lá, confessar o sacerdote, ou como algumas confissões, de confissão pública de pecado. Isso é ilusão, igreja. Tem nada disso na Bíblia. A gente confessa os nossos pecados a Deus, a não ser que a gente peque contra outra pessoa, né? Lá em Mateus 5 fala, né, para a gente ir para essa pessoa e se reconciliar. É aquela história do raio de ação, né? Então, assim, se eu peco contra minha esposa em adultério, eu envolvi a minha família. Então, aí já não é Deus só. É Deus, é minha esposa e são meus filhos, é minha casa, entendeu? É o raio de ação do seu pecado. Porque a gente não precisa ir a um homem para confessar o pecado, porque algum homem pode perdoar pecado? Né? Então, qual que é o sentido de você ir a um homem, se ele não está envolvido na situação, né? Agora, se a gente machucou essa pessoa, então, definitivamente, ele tem que estar nesse perdão. Tá? Então, esse foi o erro que Judas cometeu. Ele foi aos sacerdotes ao invés de ir a Cristo. E muitas pessoas continuam fazendo a mesma coisa, né? O evangelho de Judas. Né? Então, quando Judas jogou o dinheiro fora, os sacerdotes disseram: a gente não pode colocar esse dinheiro no tesouro do templo porque é preço de sangue. Olha o que é religiosidade, né? Pessoas más dentro da religião, né? Eles eram corruptos, né? Maldosos, e aconselharam-se, né, para com o dinheiro comprar um campo do oleiro, né, como um lugar de sepultamento de estrangeiro. Por isso é que até hoje chama Campo de Sangue, né, esse local. E aí Mateus 27:9, né, diz que se cumpriu o que foi dito pelo profeta, né? Então, Zacarias 11:13 fala isso, né? Tomar as 30 moedas de prata e o preço daquele cujo preço foi estabelecido pelos filhos de Israel. Querem abrir Zacarias 11:13, só para a gente ir lá no endereço, para a gente ver as profecias, né? Também é bacana. Quem pode ler? Ninguém vai? Eu posso ir de novo. É 11:3 ou 11:13? 11:13. Peraí. 11:13. Tá calma nessa hora. Zacarias 11:13. Então o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro, na casa do Senhor. Então já tem essa profecia, né? Se cumpriu o que foi dito, né? E no Mateus 27:10, né? Deram pelo campo do oleiro, né? Como o Senhor me ordenou. Essas coisas foram escritas, né? Pelos profetas. E aí Jesus, diante do governador, e o governador perguntou, né? És tu rei dos judeus, né? Mateus 27:11. É como dizes,
quando ele foi perguntado, olha que interessante, quem ele era, aí ele disse, lembra, ele estava mudo até agora, né? Não abriu a boca. Aí quando falaram, mas quem você é? Ele disse, é isso que eu sou, né? Quando ele estava sendo acusado, ele ficou quieto. Olha essa diferença, né? Quando ele foi acusado, todas aquelas falsas acusações, né? Ele não respondeu, mas quando perguntaram sobre quem ele era, ele respondeu, né? Quem ele era. Mesma coisa a gente faz hoje, né? Então, assim, se alguém pergunta para a gente, né? Se é cristão, né? A gente tem que afirmar, né? Não ter vergonha de ser conhecido como um discípulo, um seguidor de Jesus, né? Mas se nos acusarem falsamente, né? Seguimos Jesus e não respondemos. Temos exemplo, né? Quando religiosos, né, começam a falar coisa, né, bobagem. E eu não estou falando, igreja, deixa eu pontuar aqui, de uma falsa acusação no seu local de trabalho, onde você precisa afirmar a sua idoneidade, que você não é culpado, não é isso. Né? Não é esse crime ou qualquer coisa que estejam te acusando, né, que você não tenha feito, né? Você não pode perder o seu testemunho como cristão, né? A gente não pode entender isso mal, a Fabi ia perguntar isso. Então, mas se as pessoas te acusarem, né, falsamente no escritório, não é para ficar quieto, pelo contrário, senão você vai estar dando um mau testemunho do Senhor, né? Porque um cristão, você está desonrando o Senhor, né? Não, mas quando cristãos, né, te acusarem dizendo que você é um falso profeta, que você é radical, que você não sei o quê, fique em silêncio. Fique em silêncio, né? Deixem que eles tirem a lã de você, né? Deixa tosquiar mesmo, sabe? E aí a gente entra no verso 13. Pilatos pergunta assim: você não está ouvindo quantas acusações fazem contra você? Então, assim, não era só uma coisa, igreja, né? Havia muitas coisas que estavam acusando Jesus injustamente, né? Mas ó no 14 aqui, ó. Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, a ponto do governador ficar muito admirado. Então, o governador ficou maravilhado, né? Pilatos tinha visto muitos julgamentos, né, na vida dele, mas nunca tinha visto um prisioneiro como esse, que não respondia uma única acusação, nenhuma. Toda aquela avalanche de mentira, né? E ele não respondeu nenhuma. Então, assim, esse versículo, né, 14 de Mateus 27, é bom a gente ter ele na mente quando a gente é acusado de algo, né, nesse sentido aí que eu falei agora, né, que a Fabi até perguntou, para que fique claro, né, quando é através do nosso testemunho, né, não coisas da rotina, do dia a dia, né, quando fazem falsa acusação no seu trabalho, no seu ambiente, isso é outra coisa, né, mas eu estou falando a respeito da tua fé, né, te acusando, você é radical, você não sei o quê, e o governador ficou maravilhado, né, essa é a resposta que a gente deve dar, né, às pessoas que conhecem as escrituras quando acusam falsamente, né? Porque há um falso evangelho sendo pregado e é bíblico, né? A operação do erro já está, né? A gente sabe disso, né? Então, quando nos acusam falsamente, cara, é a resposta que é Mateus 27:14. Veja como eu vivo, sabe? Olha a minha vida, né? Jesus não respondeu a Pilatos nenhuma das acusações, né? Porque ele vivia diante do Senhor. Então, olha a minha vida. Da mesma forma, a gente deve também entregar a nossa causa àquele que julga com justiça, né? Em vez de procurar a justiça própria, né? A gente se entrega, a gente vive diante do justo juiz, né? Deixa a causa com ele, né? 1 Pedro 2:21 fala para a gente seguir os passos, né? Quem pode ler? 1 Pedro 2:21. Eu leio. Amém. Porque para isso mesmo vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês,
deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Então, ó, exemplo para que a gente siga os passos, né, de Jesus, né? Discípulo é aquele que segue, né, o seu mestre. Então, como que a gente faz isso, né? Se a gente for um pouquinho caminhando nesses versículos aí, né, no 22, ó, em seus passos que não cometeu pecado. Estão comigo? Então, a gente deve realmente buscar seguir os passos de Jesus que não cometeu pecado. Seguir seus passos em cuja boca não foi encontrado engano ou decepção. Estão comigo? Devemos seguir seus passos que, quando foi insultado, não insultou em troca. Que ele está explicando, né? Ele fala, seguir seus passos, e ele continua. Seguir seus passos que, enquanto sofria, não proferiu ameaças. A Bíblia é muito didática, igreja. A gente só precisa ter humildade, né? De receber o ensino, né? Seguir seus passos que continuou confiando aquele que julga com justiça. Entendeu? Esse é seguir os passos. Deixem a Deus o pagamento do mal. Não paguem o mal com o mal. Deixem a Deus, né? Então, é aqui que a gente deve seguir os passos, né? Tipo, pai, essa acusação que esses homens trouxeram contra mim, eu deixo contigo, pai. O senhor sabe. O senhor vai cuidar disso, né? Esse é o exemplo de fé que ele nos deixou, né? Aí a gente entra agora no verso 25. Ih, Adriana, não acabou? Vamos ler o 15 e o 16? Para encerrar? Puxa, tinha bastante coisa que eu queria falar hoje, mas não vai dar tempo mesmo. Então vamos lá, pelo menos o 15 e o 16. Eu leio aqui. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham, naquela ocasião, um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Vai o 17 também, Fabi, por favor. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual destes vocês querem que solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Então, assim, havia, né, o costume na festa, né, de liberar um prisioneiro, né? E aí devo liberar Barrabás, né? Que é um criminoso notório, né? Todo mundo conhecia. Ou devo liberar Jesus e deixar ir, né? Um deles ele ia deixar. E Pilatos reconhecia, né, que Jesus não era criminoso, né? Ele sabia, no verso 18, fala que era por inveja que tinham entregue Jesus, né? Os religiosos tinham inveja, né? É aquela história do carnal religioso que tem inveja do espiritual, né? Então, Pilatos reconhecia isso, essa inveja, esse ciúme, né, do povo religioso com Jesus, né? Então, quando ele estava sentado lá, antes que a multidão, né, respondesse a pergunta, a esposa mandou uma mensagem para ele, né? E tinha para não se envolver com esse justo, porque em sonho tinha sofrido muito por causa dele. E é interessante, né? A gente não sabe exatamente o sonho dela, né? Mas ela sentiu que tinha uma pessoa aí que o marido estava julgando e que era justo, né? E era um grande crime que ia ser cometido, né? Puni-lo. E ela enviou essa mensagem para ele, mas ele ignorou. E é interessante que, assim, Bar, né? Quer dizer filho, quando fala Simão, Bar Jonas, né? Simão, filho de Jonas, né? Bartimeu, Bar, filho de Timeu. E Abba, pai, né? Então, assim, Bar, filhos e pais, muitos filhos e muitos pais, trocando, né? O Filho de Deus por muitos filhos e muitos pais, né? E, e aí no 20, os principais sacerdotes e anciões persuadiram ao povo que pedisse Barrabás, né? E condenassem Jesus à morte. E o governador, de novo, perguntou, qual dos dois vocês querem, né? Ele sabia que era por inveja, e eles responderam, Barrabás. E para a gente encerrar de novo, né, igreja? Duvido que não tinha no meio daquela multidão pessoas que haviam sido curadas por Jesus.
pessoas que fizeram parte daqueles 5.000 que foram alimentados. Duvido. Muitas dessas pessoas experimentaram as bênçãos, mas se esqueceram, né? Agora estavam seguindo a multidão para serem populares. Não, agora o negócio é esse, né? Pô, o sacerdote está falando, é meu povo, é a galera, né? E disseram que todos, né, a Bíblia fala, estavam exigindo a morte. E já que todos estão exigindo, eu também vou exigir, né? Era esse, os sacerdotes instigaram, né, a não pedirem por Jesus, né, pedir por Barrabás para que soltassem Barrabás, e aí eles pediram por Barrabás, e aí mesmo Pilatos querendo, né, liberar Jesus, principalmente depois que ouviu a esposa, né? Então, se a gente se encontrar em uma situação como essa, né, onde a acusação falsa, né, um culpado do seu lugar sendo liberado, né, pode ter certeza que tem um precursor indo na tua frente, né? Jesus é um exemplo para nós, e ele foi na nossa frente, né? Ele é um precursor por causa de tudo que ele passou, cada tentação que ele passou, né? A Bíblia fala que foi tentado em todas as coisas, nos mostrou o exemplo de como a gente deve ser, né? Se a gente deve seguir os seus passos, né, e ser um exemplo para os outros, né, que vêm atrás de nós, assim como Paulo fazia, né, que nunca disse uma palavra quando foi falsamente acusado, né? Dá para imaginar isso, igreja, né? Um criminoso sendo preferido, né, no lugar do Filho de Deus, né? Então, a gente precisa se lembrar que a gente nunca vai poder seguir Jesus verdadeiramente se a gente não crê na total soberania de Deus. Na total soberania, né? Que ele é soberano por todas as circunstâncias e todos os eventos relacionados à nossa vida. Todos, sem exceção. Se a gente acreditar nisso, a gente é capaz de aceitar que Deus permite essa situação. Entendeu? Que na sua soberania ele permite isso, né? E aí ele traz algo maravilhoso sobre isso. A gente já estourou 5 minutos, eu peço perdão. Na semana que vem a gente continua, porque aí Pilatos continua perguntando, né, o que vai fazer então com Jesus, mas eu vou deixar para a semana que vem, né, que tem aquela parte dele lavando as mãos, né? Ele tinha o direito de liberar, né? Podia ter escolhido e lavou as mãos. Mas isso aí, se eu começar agora, é legal a gente gastar um tempinho. Aí a gente termina a semana continua a semana que vem, para honrar o tempo de vocês, tá? Eu vou colocar o que a gente viu até hoje, até agora, no grupo, que aí tem os versos, tudo, tá? E aí a semana que vem, se Deus permitir, a gente continua, tá bom? Obrigado pelo tempo aí.